Candidatos à prefeitura da cidade do Recife. Desde a última quinta-feira começamos essa edição especial com todos os pré-candidatos. Estamos abrindo espaço realmente para todos os pré-candidatos, para que todos tenham o mesmo espaço. O mesmo espaço aqui na entrevista e dentro da entrevista também o mesmo espaço temporal. Todos têm o mesmo tempo também. Deixa eu apresentar logo a Isabela de Roldão, do PDT, que está aqui conosco no dia de hoje. Isabela, muito boa noite. Boa noite a todas e todos que nos assistem, nos ouvem, né? Boa noite, Igor. Boa noite, Jamildo. Uma alegria estar com vocês. Jamildo também participando conosco. Jamildo, boa noite. Exato, alegria grande. Inclusive, Isabela, a gente, nesse primeiro round, a gente fala sobre política e depois a gente fala mais sobre gestão. Igor tem aí o tempo cronometrado, a gente mais ou menos divide. Vamos lá? Larga o pau. Exatamente. Deixa eu só apresentar rapidamente a Isabela, que foi vereadora do Recife entre 2012 e 2016. Ela foi também secretária de habitação, né, Isabela? Até isso. Bem pouco tempo, se desincompatibilizou para poder participar da eleição, para ficar apta a participar da eleição, e a gente já começa perguntando sobre essa pré-candidatura, uma pré-candidatura que surgiu ali depois que Túlio Gadelha, que é do seu partido, é do PDT, ele apresentou a pré-candidatura dele também, anunciou, foi lá, chamou a imprensa e apresentou. E aí, depois daquela apresentação, você foi lá e disse, não, eu também quero ser candidata no Recife. Então, como é que está essa discussão dentro do partido? O que é que está resolvido? O que é que não está resolvido ainda, que vai precisar resolver? Vai precisar ir para uma convenção partidária para poder decidir isso? Como é que está aí? Como é que está essa situação? Igor, vê bem, meu nome sempre esteve à disposição do partido, tá? E eu acho que vocês acompanham um pouco dessa minha dinâmica aí, eleitoral e disponibilidade sempre pelo partido, né, pelo PDT. Veja, a gente tem um recorte aí histórico, que é importante que a gente deixe isso muito claro, a gente já conversou sobre isso, né, ali em março, Túlio, em tese, retirou a candidatura por conta das questões que ele colocou, ele chamou a imprensa e disse que seria candidato se fosse assim, assim, assado. Essa coisa não aconteceu. Veio então a questão da pandemia, intensificou-se o isolamento social, enfim. E aí eu fiquei surpresa, e aí sou muito honesta, fiquei muito surpresa com a recolocação do nome dele, tá? Como pré-candidato. Veja, eu entendo particularmente, e assim, sem falsa modéstia, né? Eu acho que a gente tem que as mulheres em especial têm que buscar mesmo por espaços. E eu acho que eu tenho uma pequena vivência política dentro da minha cidade que me respalda para disputar também essa eleição como pré-candidata. Eu estou pré-candidata, eu acredito que pelo histórico do nosso partido, o PDT, que sempre resolveu as coisas muito internamente, vocês têm poucos assuntos colocados para a imprensa, a gente resolve de fato as questões políticas e de diferenças e daquilo que a gente coaduna, muito dentro de casa mesmo. Então, eu acredito que a gente vai conversar, até porque Túlio é um cara acessível também, eu acho que houve aí houve uma certa precipitação, porque como eu não fui comunicada, eu não fui sequer chamada para uma mesa para conversar, sabe? Eu acho que ficou... Não teve nenhuma conversa dentro do partido, não? Do diretório, nada? Veja, eu não faço parte do diretório de Recife, certo? Eu passei 14 meses à frente da Secretaria de Habitação, a gente construiu uma política pública voltada para a habitação, discutindo a questão da habitabilidade, a gente vai conversar sobre isso mais na frente, mas veja, eu passei os 14 meses e a gente não teve diálogo, então eu me surpreendo, obviamente, acho que Túlio é um nome importante dentro do nosso partido, é um deputado federal, eleito pelo partido, importante, né, assim como a gente tem o Volney, assim como a gente tem nomes importantes dentro do nosso partido, tá? Mas isso não me descredencia, né, e aí fica aquela história, por que eu não posso ser? Né? Então, assim, eu não diria que meu nome foi posto tardiamente. Eu acho até que é um processo de discussão que precisava ter sido amadurecido dentro de casa para ter sido lançado. Né? Então, meu nome está à disposição do partido, continua à disposição do partido, né? Eu continuo trabalhando e fazendo política para as pessoas da minha cidade. Então, nada na minha vida pública é feito por decisão pessoal minha. Né? Eu acho que a política a gente não faz com vaidade.
a gente faz com propósito, né? E o propósito é de serviço, é de servir. Então, eu coloco meu nome à disposição do partido, coloco meu nome à disposição da comunidade, né, da grande sociedade recifense, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir dialogar mais, certamente agora esse diálogo vai conseguir acontecer. Jamil. Isabela, assim que o seu nome foi colocado, Pedro Joseph, que você conhece, é correligionário de Gadelha, Túlio Gadelha, ele se apressou em pedir que se afastasse dos cargos. Confirmando eventualmente seu nome, haveria necessidade ou vocês vão continuar mantendo um relacionamento estreito com o PSB? Eles também acusam a sua banda do partido de, na verdade, estar barganhando para ajudar Caruaru e você eventualmente virar uma vice de João Campos. Tem negociação nesse sentido ou é para valer a sua candidatura? Jamildo, veja, eu fiquei até feliz que você disse que a gente ia para um ringue, né? Eu quero dizer que eu faço kickbox, só não vou para ringue, tá? Minha luta é nos sacos só, porque eu não enfrento ringue, não. Eu sou paz e amor, tá? Mas, brincadeiras à parte. Veja, meu nome tá posto para valer, tá? Eu não costumo brincar com questões sérias, né? Então, assim, a minha vocação para a política, minha disponibilidade de viver uma vida pública, que vocês que vivem também por ser jornalistas sabem o que é essa vida pública, o quanto que a gente está exposta, né, a isso, o quanto que ela é exigente. Então, eu não entrei para fazer de conta. Eu me lembro muito que na minha época na época do mandato, eu dizia muito às pessoas que me procuravam, né, para trazer assuntos importantes para a cidade, eu dizia, olha, minha gente, eu não entro para fazer de conta, eu entro muito de verdade. Então, se a causa é boa, se ela é justa, se ela é honesta, eu estou dentro. E aí meu nome, de fato, está posto como pré-candidata. A questão da colocação de Pedro Joseph, veja, eu super respeito Pedro, né? Mas eu quero dizer, assim, publicamente, não é Pedro quem decide, sabe? Não é Pedro que vai para os jornais para dizer que a gente enquanto partido, tem que entregar os carros que estão na prefeitura. Não é ele. Tá? Isso, inclusive, é uma atitude extremamente autoritária da parte dele. Ele que chegou recentemente ao partido, é muito bem-vindo, assim como qualquer um que deseja ingressar no PDT. Mas entenda um pouco, não se precipite, não meta o carro na frente dos bois, porque isso não dá certo. Tá? A gente está para negociar. Eu acho que o PDT ocupa um espaço importante na secretaria. Eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado no país, no mundo até, mas trazendo isso para a nossa cidade. Então, assim, seria de uma precipitação extremamente negativa você hoje tirar todas as pessoas que estão à frente de uma secretaria importante para a cidade do Recife, entregar todos os cargos de uma vez, nesse momento delicado de vida que a gente está vivendo. Então, eu acho que até isso a gente precisa desenvolver um processo de empatia para compreender que existem momentos, e a gente está num momento de vida delicado para a humanidade, né? Nossas pessoas aqui em Recife estão precisando que a gente esteja muito mais junto para construir possibilidades do que para estar rachando, esvazia, entrega a secretaria, deixa a secretaria vazia por decisões unilaterais. Né? E, obviamente, se meu nome se concretizar, tudo tem um tempo para ser discutido, tem um tempo para ser construído. Né? Essa coisa não pode vir de baixo para cima, essa coisa é feita de forma horizontal. Isabela, deixa eu só, então, reforçar a pergunta, um aspecto da pergunta de Jamildo, para a gente ter isso bem claro. Você descarta ser vice de João Campos ou compor com o PSB de alguma forma, ou não? Isso não está descartado. Igor, não existe descarte na política, tá? Especialmente quando a gente identifica que a gente tem bandeiras comuns, quando a gente tem projetos comuns, quando a gente compreende que a gente ruma muitas vezes no mesmo caminho. Veja, a política não é feita por quem quer construir muro. Né? A maior prova disso são os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, que foi o danado do muro que queria se construir e tem gente presa hoje. Né? Então, veja, quem faz a política do muro não avança. A política para as pessoas não pode ser a do muro, porque quem vive nos espaços mais vulneráveis da nossa cidade não quer muro, ela quer ponte, porque ela quer resultado, ela quer resposta. Então, objetivamente, eu digo a você, meu nome está posto como pré-candidata e reforço à disposição do meu partido. Se a gente vai
se o PDT vai caminhar para que o meu nome seja posto, referendado para ser candidata a prefeita pelo PDT, estou à disposição. Se o PDT compreender que o nome vai ser o do Túlio, estou à disposição para a gente até pensar como é que essa coisa vai se dar. Se essa coisa vai ser posta como uma vice, a gente também está à disposição, mas para pensar como é que essa coisa vai se dar, vai se construir. Mas eu volto a repetir, política não se faz construindo muros. E eu não estou aqui sendo convidada para... eu não estou convidada, não. Né? Eu não estou aqui sendo cotada para ser uma vice numa chapa que me é completamente hostil, politicamente falando, ideologicamente falando. Né? A gente tem coisas muito próximas, muito comuns, e que são muito caras, inclusive, para as nossas pessoas, e isso é importante que fique claro. Deixa eu só, antes de Jamildo fazer mais uma pergunta, deixa eu só lembrar aqui a todos que estão nos assistindo, nós estamos ao vivo pelo Instagram, no NE10, no Instagram do NE10, também no JC, o JC pelo Instagram, JC e NE10 também pelo Facebook também nos acompanhando, também o Facebook da TV Jornal, da Rádio Jornal, e ainda pelo YouTube e pela TV JC, no site da TV JC e também pelo YouTube da TV JC. Então, todo mundo nos acompanhando, um grande abraço, audiência boa, muito obrigado a todos pela audiência. Deixa eu dizer também que estamos todos aqui, cada um da sua casa, então uma transmissão online do jeito que tem que ser atualmente, nesse momento que a gente está vivendo. Então, se tiver qualquer variação, qualquer coisa cair a conexão, você já sabe, você espera que a gente volta aqui com a entrevista. Jamil. Isabela, eu ouvi de socialistas que o sentimento era de que o PDT nacional, em especial Ciro, tinha que ter uma visão larga, que devia olhar para 22, sugerindo que quem dá apoio recebe. Você tem acesso a Lupe, você tem acesso a Ciro. O entendimento passa por aí, essa troca de chumbo para poder apoiar aqui no Recife, para depois Ciro, cotado para ser presidente, receber esse apoio mais na frente? Jamildo, veja, eu volto a repetir, a gente forma hoje, inclusive nacionalmente, vocês sabem disso, existe um grande bloco, né, uma frente aí, progressista, de esquerda progressista, que entra nessa coisa que eu particularmente tenho visto na minha vida pessoal, tá, minha gente? Eu quero dizer isso muito claro. Então, fazer isso na vida pública, na vida política, não me é caro, não me é difícil, tá? Eu vivo minha vida pessoal, eu costumo dizer o seguinte, eu amo meus filhos, amo meu marido, mas ainda assim, com todo esse amor, amo meu pai, amo minha mãe, amo minhas irmãs. Apesar de todo esse amor, eu não sou 100% meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu marido, meus filhos. Tem momentos que a gente se desentende. Mas a gente tem tão mais coisas em comum que nos é forte, inclusive o amor, e principalmente o amor, que a gente vai se juntando. Então, o que eu quero dizer com isso, objetivamente? Veja, eu acho que a gente vive uma realidade que é a eleição de 2020, tá? A eleição de 2020 precisa ser vivida hoje. Isso não impede ou não facilitará 2022. O que existe para 2022 é uma junção de pessoas diferentes, mas que têm um propósito comum, que aí faz com que a gente se junte e se fortaleça. E diante das ameaças que a gente vive nacionalmente, de atentados à democracia, de coisas simples, de dados que estão sendo, por exemplo, hackeados, que estão sendo acompanhados, né? Ninguém sabe com que fim. Certo? Então, diante disso tudo, a gente precisa estar mais junto mesmo. E se 2020 a gente consegue se fortalecer e chegar junto em 2022, ótimo. Mas 2022 vai ficar a cargo de 2022. Vamos viver 2020, fortalecendo o que nos é comum, o que a gente acredita que é importante para as pessoas, né? Fazendo essa política de discussão junto às pessoas, né? Nada para mim sem mim. Eu tenho muito isso na minha vida pessoal. Né? As coisas, por melhor que você ache que seja para mim, converse comigo, me proponha, vamos construir isso junto, porque se eu não botar o meu dedinho para dizer assim, me sinto participativa, me sinto ativa no processo, eu não consigo assumir aquilo, me apropriar, por melhor que seja. Né? Então, acho que a gente tem que viver 2020 e continuar nessa construção coletiva rumo a 2022, sim. Isabela, deixa eu lhe perguntar uma coisa que a gente escuta muito. A gente que vive, eu, Jamildo, a gente vive muito escutando bastidores. Então, chega sempre alguém para falar uma coisa, para falar outra. E aí, disse, olha, eu já ouvi, por exemplo, de mais de uma fonte,
pelo menos nas últimas semanas, em que se discutiu muito isso, a possibilidade de você ser candidata ou a possibilidade de você ser vice junto com o PSB, se fala, olha, mas tem uma dificuldade, porque na base do PSB ela tem uma rejeição, porque na época que ela era vereadora, existia um certo problema, ela criava problema com os outros vereadores, ou então os outros vereadores não gostavam dela, vereadores do PSB, ou são pré-candidatos a vereador pelo PSB. Existe essa rejeição, existe esse atrito, e por que é que existe isso? O que foi que aconteceu na época da Câmara que ficou essa impressão deles, pelo menos? Oh, é tão legal escutar isso, de verdade, porque eu não recebo isso com um olhar negativo, não, sabe? Eu acho que, de fato, veja, e aí eu faço um recorte muito de gênero aqui, me desculpe quem não aguenta mais escutar de machismo, né? Mas quando eu fui eleita vereadora, existia uma expectativa, poxa, Isabela novinha, né? Chegou agora, loura, branca, mulher, então vai ficar ali. E eu me posicionei muito fortemente com as coisas, né? Vocês que fazem política, que acompanham política na cidade, sabem do que eu estou falando. Então, veja, eu não sou a Isabela minhonzinha que está ali quietinha, dócil, sim senhor, não senhor. Não, eu tenho posicionamento, eu tenho lado, né? Eu tenho entendimentos que eu chego para dialogar, eu componho. Mas quem achou que a Isabela ia ser uma pessoa domável, eu não sou domável, minha gente. Eu não sou nem a favor de domar animal, que dirá pessoas, né? E quando a gente traz isso para dentro de uma política de gênero, veja, só nós mulheres, e aí com todo respeito aos homens e às mulheres que pensam diferente, mas especialmente aos homens, só nós mulheres sabemos o quanto é pesado o fardo. Veja, eu vivi episódios dentro da Câmara que são episódios delicados e desagradáveis. Eu nunca trouxe isso à tona e não vou trazer. Isso está restrito para mim. Mas, assim, há atitudes extremamente machistas, preconceituosas, sabe, desrespeitosas. Então, se a gente não entra para se impor, a gente vai ser aquela dócilzinha, aham, tá bom. E eu não tenho perfil para ser aham, tá bom. Né? Então, assim, eu recebo isso e, para mim, eu acho até bom, porque eu desafio alguém que venha me dizer, que tentou me chamar para conversar, e eu fui extremamente grosseira e dei as costas e disse, não falo com você. Não sou assim. Agora, não pense que você vai me fazer de brinquedo, de marionete. Eu costumo até dar um exemplo, um jarrinho, é porque aqui eu estou com minha canequinha de chá, que eu vi que o Jamil está com a caneca, deve ser café, né? Eu estou de chá, viu, Jamil? Aí estou com minha canequinha de chá, aí pega essa caneca, é bonitinha, bota aqui. Pega essa caneca, é bonitinha, bota ali. Eu não sou um jarrinho, minha gente. Eu não sou um fantoche, um brinquedo. Então, assim, eu acho que houve uma surpresa, talvez positiva, talvez negativa, de que Isabela você precisa ter argumento para conversar comigo. Você precisa me convencer do processo, porque eu não vou seguindo a boiada, tá certo? Eu vou ser certamente aquele boi que vai pegar o caminho contrário. Eu não vou seguir o caminho que todos seguem, não porque simplesmente todos seguem, tá? Então, eu não acho, e eu volto a repetir, eu estou disponível para conversar, para construir, até porque política não se faz no individual. Nada na vida. Eu não sei quem é que acha que na vida particular, pessoal, você faz sozinho. Faz não. Tudo você depende de alguém. Até para você cozinhar sua comida, você precisou que alguém plantasse, que alguém colhesse, que alguém sacasse, que alguém vendesse, que alguém, até na pandemia, que deixasse na sua casa, porque senão você não comia. Então, ou seja, a gente precisa uns dos outros, umas das outras. Né? E é nesse comum que eu quero que a gente se fortaleça, porque se for para a gente se fortalecer na diferença, Igor, a gente não vive nem com quem a gente mais ama, que é pai e mãe. Né? Então, a gente precisa estar alimentando o que nos é comum. E o amor vai ajudando nisso também com a relação à família, claro. Jamil. É triste ouvir isso, né? Inclusive, lembrar aqui que a gente conversou há 2 dias com Marília e ela contava das dificuldades que não tinha nem sanitário quando ela era uma das primeiras vereadoras e a Câmara teve que se adaptar. Imagine espiritualmente, socialmente, como seria essa adequação. Se não tinha banheiro, você imagina. Complicado. Mas isso nos dá a senha para falar sobre esse episódio recente. Como é que você recebeu e o que é que podia a gente tirar de lição desse caso rumoroso que aconteceu, um aborto legal? Teve tanta exploração política nesse final de semana em torno disso, né? Para as políticas públicas do Recife, é por aí mesmo? Tem que acentuar ou tem que rever alguma coisa? O que é que você tirou de lição desse episódio? Olha, eu vou dizer a você, foi muito triste, né? Tem uma
um trecho da música de Cazuza que diz: eu vejo o futuro repetir o passado, né? Então, isso assim, eu fiquei chocada com a falta de respeito àquela menina que precisou se submeter a entrar dentro de um hospital, dentro de uma mala de um carro, porque ela não podia, né? Eu achei um desrespeito tremendo com as mulheres que estavam naquela maternidade, muitas em trabalho de parto. Eu digo isso porque as mulheres que entram em trabalho de parto sabem do quanto que o barulho perturba, né? Mulheres com gravidez de alto risco, mulheres amamentando, desrespeito à equipe de saúde toda daquele hospital. Quer dizer, tudo foi grave ali, desde a primeira decisão, a gravidade de se publicizar as informações daquela menina, expor aquela menina daquela forma. Imagina a angústia de uma criança de 10 anos. Eu vou dizer a você, eu chorei tanto, minha gente, naquele domingo. Eu fiz lá minha postagem, mas eu chorava aqui na minha casa, que eu até me emociono, porque eu tenho uma filha de 14 anos, né? Eu sou mulher, e eu fiquei imaginando minha filha com 10 anos, uma pirralha, desse tamanho, magrinha. Eu fiquei imaginando um bebê dentro daquela criatura de 10 anos, que eu nem conheço a menina, mas eu fiquei tirando pela minha filha. De toda a angústia de sentir o que é aquilo dentro de mim. Porque por mais que você dissesse, tem um bebê, o bebê está mexendo, ou o bebê está não sei o quê, o bebê vai ser assim. Ela não consegue materializar aquilo, né, em corpo e em espírito. Ela só é uma criança que, como ela bem disse, eu só quero voltar para jogar futebol. Então, assim, tamanha barbaridade daquela decisão das pessoas de irem para frente daquele hospital, gritar, chamar a menina de assassina, ou chamar todas e todos que estavam ali dentro de assassinas, né, de assassinos. Então, assim, eu digo a você muito claramente, eu fiquei chocada, eu sou completamente contra, do começo ao fim, do momento da decisão. Teve um padre que até publicou eu sou católica, né, e teve um padre que eu gosto muito, não vou dizer o nome dele, mas que ele publicou nas redes sociais um post que ele dizia assim: as pessoas ganhariam muito mais se se metessem mais na sua vida do que na dos outros. O que é que te faz sair de casa em plena pandemia para ir para a porta de um hospital, se aglomerar para dizer para a menina não fazer um aborto que é previsto em lei? Você imagina que isso pode ser um teste para usar a pauta de costumes como uma alavanca para a votação na próxima eleição, dividir os recifenses a partir da pauta de costumes? Acredita que pode ser isso? Infelizmente, as pessoas que provocaram isso, provocaram com um grande objetivo, né? Trazer uma cisão aí, trazer à tona um problema seríssimo, só que, infelizmente, não o trouxeram da forma correta, porque podia ter trazido, sim, dizendo a quantidade de crianças que são assediadas, que são estupradas, né, que não estão seguras no lugar que elas deveriam estar mais seguras, que é dentro de casa, né? Deviam ter polemizado o processo de violência, de estupro sendo um dos menores crimes não é nem com divulgação só, mas com o formato, com a notificação, obrigada pela palavra, com a notificação, né, do quanto que a mulher se sente constrangida do momento que ela bota o pé fora de casa, o momento que ela chega no trabalho, os constrangimentos no transporte coletivo, o constrangimento da rua, o quanto de postura autoritária a gente tem, tá aí, a gente já conversou um pouco sobre isso. Então, veja, a gente poderia polemizar isso, politizar isso de uma forma decente e respeitosa, mas preferiu-se usar uma criança de 10 anos, que é mais uma dentre milhares de vítimas que existem no país, né, e que estão expostas à crueldade, né, masculina que se acha detentor do corpo das mulheres. Então, veja, cada uma tem seu corpo, cada uma tem suas normas. Ninguém vira para um homem para dizer como ele deve se vestir, como ele deve andar, mas as mulheres, toda uma sociedade se acha no direito de intervir. E a gente precisa, Jamildo, a gente precisa botar um basta nisso, sabe? E o basta, a gente deveria estar brigando e lutando pelo absurdo que essa criança viveu, precisar sair do estado dela para viajar para a nossa cidade, para conseguir que a lei fosse cumprida. Ela não está pedindo nada ilegal, não. O que se pediu foi o cumprimento da lei. E aí, essa discussão banal, politizada, pequena, gritando, todo mundo ali colado um no outro, né? Eu fiquei muito triste com o que eu assisti, sabe? E quero dizer publicamente, postei nas minhas redes sociais, sou completamente contra o que foi feito. Essa menina, eu imagino a dor que ela nem consegue compreender ainda, que ela só vai compreender isso no futuro. Isabela, a gente nessas sabatinas sempre fazemos uma parte mais de política e agora a gente entra numa parte mais
parte mais propositiva, digamos assim, mais de propostas. E a pergunta que eu tenho feito, que a gente tem feito sempre para todos os pré-candidatos é, na sua opinião, qual o maior problema do Recife e o que é que você faria para resolver? Veja, eu identifico o Recife com alguns grandes problemas, né, que precisam ser, de fato, enfrentados. Assim, eu acho até que a gestão, o prefeito teve coragem para enfrentar muita coisa, né, muito há de se fazer ainda. Né, eu até falei numa entrevista que dei, e que por mais que se tente fazer muita coisa, o tempo não é suficiente, a eleição de Bolsonaro prejudicou demais muitas questões, tá? Eu diria que um dos grandes problemas da cidade é a forma ainda, né, que a gente vem tentando até destravar, mas que se prende muitas vezes numa cidade que cuide, que pense desse bem-estar social, né, que enxergue, né? Eu acho até que a gente conseguiu avançar muito essa discussão que eu diria até aí, que era aqui saudar meu amigo Murilo Cavalcante, trouxe uma visão diferenciada para a cidade, né, junto com essa coragem aí do prefeito de ter assumido essa construção dos compás. Mas, assim, veja, a gente precisa pensar numa cidade de fato ainda mais justa, né? Acho que a gente precisa avançar nisso, sabe? Eu me lembro que quando eu era vereadora, e talvez isso tenha incomodado muitas pessoas, o período que vocês sabem que eu fui oposição, período ao governo Geraldo Júlio, mas eu não fui oposição por ser oposição, tá? Inclusive, muitas vezes, como vereadora, tida como vereadora difícil aí, como foi colocado por vocês, por alguns que trazem essa informação para vocês, ainda assim eu fui recebida na prefeitura, nas secretarias. As pautas importantes para a cidade a gente conseguiu dialogar junto à prefeitura. Então, assim, eu acho que a gente precisa amadurecer e continuar no processo, sabe, de que o melhor tem que ser feito para as pessoas que mais precisam. A gente precisa parar de banalizar. Isso é um processo de mentalidade mesmo que a gente precisa desconstruir e construir de uma forma mais igualitária, mais respeitosa. Veja, o melhor para quem mais precisa, né? Não tem que ter arrumadinho, tem que ter, de fato, essa continuidade de arrumação, de fortalecimento. E aí, quando eu trago isso, é interessante porque esse ponto específico do estado de bem-estar, quando a gente traz o estado de bem-estar social, a gente começa, a partir desse gancho, a ver os ramos que a gente precisa fortalecer e construir, né? E aprimorar. Né, passando pelo processo da educação, passando pelo processo da mobilidade, pelo processo da saúde. Então, assim, eu quero até dizer isso aqui publicamente, minha terceira filha nasceu em casa, e no meu plano de parto existia a possibilidade, se der algum problema, você quiser ir para o hospital, eu iria para o Hospital da Mulher. Isso estava escrito no meu plano de parto, tá? E eu acho que o Hospital da Mulher é um hospital que tem que ser referência para todo um atendimento de saúde, por exemplo. E por que o Hospital da Mulher? É só por conta da estrutura física? Ou é muito mais pela insistência e persistência da direção do hospital, que tenta e investe a todo custo no processo de humanização do atendimento? Então, veja, quando a gente fala o bem-estar social, a gente passa pelo processo de humanização no atendimento de saúde. A gente passa pelo processo de desconstrução de um machismo que está dentro da gente. Eu também tenho isso, porque eu faço parte dessa sociedade. Eu não sou extraterrestre que cheguei aqui e simplesmente disse, não, a partir de agora está tudo resolvido. Não estou. A gente precisa retomar questões importantes. Né? O que aconteceu com essa menina é um ponto. Né? Como é que a gente admite que essa coisa aconteça, né, dessa forma, né, e que não tenha sequer um questionamento da postura de determinadas pessoas que estavam ali aplaudindo? Então, veja, é a desconstrução para a construção de movimentos mais humanos, mais respeitosos, né, umas com as outras, uns com os outros. Então, essa cidade voltada para pessoas. Né, eu acho até que, e aí eu quero aqui tirar o chapéu mesmo, assim, pela coragem. Eu me lembro que em 2013, meus filhos estudavam aqui perto de casa, e foi a primeira ciclofaixa criada aqui perto. E minha filha tinha 6 para 7 anos de idade. E ela já andava de bicicleta, e eu levava o menino de manhã de bicicleta para a escola. E eu me lembro que algumas pessoas diziam, meu Deus, isso é uma loucura, botar esses meninos na bicicleta, eles são pequenos, mas, poxa, a gente estava numa ciclofaixa, era um trecho relativamente curto, né? Então, a ousadia de você
investir, por exemplo, em ciclofaixa, de você dizer para mim, que sou motorista, de que a gente precisa construir uma cidade que caibam todas e todos, nas suas diversidades, seja nos modais, né, sob a ótica do transporte, seja nas diferenças de pensamento, seja nas diferenças culturais, religiosas. Então, é um pouco disso, assim, que eu poderia permear para você. Jamildo, a gente, pelo adiantado do tempo, a gente vai precisar ir para a última pergunta agora, viu, Jamildo? Bora. Poxa, que pena, minha gente. Corre. É verdade. Deixa eu lhe perguntar, então, sobre habitação. Hoje, você passou pela Secretaria de Habitação, hoje o prefeito, no meio do processo eleitoral, né, porque na prática já está acontecendo, anunciou o início das obras de 2 habitacionais ali na área do Aeroclube, mas estava parado. E a oposição já está reclamando, não só pelo período eleitoral, mas também porque diz que existe um déficit de 70 mil habitações. A senhora tem alguma culpa nesse atraso? Por que que não andou? O que é que poderia ser diferente em uma eventual gestão do PDT? Inclusive, qual seria a sua relação com o setor empresarial? Porque existe uma crítica que é feita aos socialistas que eles não dão muita atenção ao setor empresarial, não dão muito ouvidos. O que poderia ser feito diferentemente? Jamildo, veja, eu, quando assumi a Secretaria de Habitação, uma das minhas idas para Brasília foi exatamente para discutir e tentar destravar junto ao governo federal essa questão do habitacional que a gente está tratando, certo? Que é do antigo Aeroclube, né? De fato, o déficit habitacional na nossa cidade é enorme, e não há dinheiro no município suficiente para sanar isso, tá? E esse déficit habitacional, a gente sabe que ele é qualitativo e quantitativo, tá? O que é que nós fizemos aí? Eu acho que a gente tem que ser criativa mesmo, tem que ser criativo. Veja, pensando a habitação, diante do todo que é deficitário, e de espaços para a construção de habitacionais, a gente precisa começar com coisas muito simples que a gente implementou na Secretaria de Habitação, né? Que é o autoconstrução, por exemplo, e das melhorias habitacionais. O que é o autoconstrução? Veja, você tem lá a sua casinha no seu terreno, e a sua casinha, ela não é uma casa estruturada de alvenaria, e é uma palafita, ou não é uma palafita, é um barraco de taipa, uma coisa. A gente começou na Secretaria de Habitação com autoconstrução, que era, a gente dava o material, capacita o dono do terreno, ele junta os amigos, ele vai, se organiza e começa a construir a própria casa. Então, a gente precisa pensar de forma alternativa sustentável, né? Tanto no processo de melhoria habitacional, e aí a gente começou também o processo de melhoria, que está lá dentro da comunidade de Caranguejos Tabaiares, onde a própria comunidade selecionou 50 casas para que passassem. A comunidade selecionou, tá? A comunidade, e foi uma coisa linda, porque eles andavam e diziam, essa casa aqui é do senhorzinho tal, que mora nesse canto, e ele precisava de um banheiro acessível. E é uma lei que existe em Recife desde 2015, e que a gente, se não me engano, é 2015, e que a gente conseguiu colocar em prática, ou seja, pequenas reformas, no valor de no máximo R$5.000, então adaptar um banheiro, fazer uma rampa, trocar um telhado, e aí a gente começou a trabalhar de forma muito possível, tá? No processo de melhoria, porque o déficit habitacional, ela está também no universo da habitação qualitativa, não só o quantitativa, certo? Então, assim, eu quero dizer a vocês que eu sou testemunha do esforço para a construção do Encanta Moça. Eu estive 2 vezes em Brasília, dentro da Secretaria de Habitação, lá, da Secretaria Nacional de Habitação, despachando com o secretário, então secretário, para ver se a gente conseguia a liberação para esses contratos. Infelizmente, até a minha saída da secretaria, isso não tinha sido resolvido. Eles não tinham ainda liberado o recurso suficiente. Quanto à questão da relação como é que você fala, Jamildo? Você diz com a questão do setor empresarial, reclama que não tem muito acesso, e os socialistas têm algum receio de lidar, de ouvir. Há uma separação, não é muito pró-mercado. Deixa eu só pedir aqui. Deixa eu só pedir, Isabela, para a gente encerrar o mais rápido possível por causa do tempo. A gente está com do nosso tempo. Pronto, veja, eu acho que, assim,
é a história, né? Cada um tem sua opinião, uns colocam de uma forma. Eu acho que o diálogo, minha gente, é possível. E eu quero dizer aqui de testemunho, né? Quando a gente teve à frente da secretaria, a gente destravou, por exemplo, contratos que estavam parados muitas vezes por falta de diálogo mesmo. Então, é possível o diálogo em prol, e aí juntar forças. Veja, aquilo que a gente conversou no começo, né? A gente conversou no começo. Não há na vida, assim como na política, possibilidade da gente construir nada se não for no coletivo, se não for junto, se não for no processo de apoiamento. Então, assim, eu não vou ultrapassar meu tempo, Igor, mas eu só quero dizer o seguinte: na política, assim como na vida pessoal, a gente está falando de vida real, a gente não está falando de vida de novela. A gente não consegue construir nada sozinho. A gente só constrói se a gente conseguir formar essa teia. E essa teia dá trabalho de formar, claro, porque é a síndrome do porco-espinho. Tem hora que a gente se espeta, mas no frio a gente precisa se juntar. Então, aparando as arestas dos espinhos, tá? A gente precisa estar junto naquilo que nos é muito caro. Eu conversando algumas vezes com as pessoas a respeito do episódio da menina, por exemplo, tanta gente que se diz contra, porque isso é um absurdo, mas é a favor, por exemplo, de armar a população toda. Então, que dicotomia é essa? Eu sou contra a questão do aborto legal da menina de 10 anos, mas eu quero que todo mundo ande na rua armado, né? Que é isso? Então, veja, é isso. A gente precisa se juntar naquilo que nos é comum. E eu vou dizer a você, o que nos é comum é muito caro para a população recifense, para a população brasileira de uma forma geral. Então, construamos pontes e esqueçamos os muros. Tempo estourado já, mas deixa eu só lhe dar mais um minutinho para uma consideração final. Todo mundo teve esse minuto final, mais um minuto para as considerações finais e já se despedir. Tá, eu quero dizer para as pessoas que nos ouvem, especialmente para a juventude que anda muito desgostosa com a política, afastada e acredita e não acredita, para as pessoas de uma forma geral, acho que de fato o tempo político está difícil mesmo, comungo demais com vocês desse sentimento, mas eu quero reforçar uma coisa, minha gente: política é lugar de gente séria. Não ache que 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 que estão por aí aprontando podem contaminar todo um processo que é essencial para as nossas vidas, né? Então, se você tem no seu coração a vocação de trabalhar, de servir ao público, de trabalhar com o público, né, no serviço, entra para a política, faz da política um processo de discussão, né, interage, e não esquece, tem muros e tem pontes. Na vida é assim, na política também, a gente vai sempre fazer o caminho da escolha. E eu vou dizer a você, na minha opinião, meu caminho é da ponte, não é o do muro, tá? Muito obrigado, boa noite, Isabela. Jamildo, obrigado. Foi bom falar com vocês, estar com vocês. Volte mais vezes, viu? Volto. Resolva lá a conversão e... Valeu. Gente, obrigada. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite. Amanhã a gente está novamente aqui. Amanhã vai ser com o Alberto Feitosa, do PSC, nossa conversa aqui às 7 da noite. Grande abraço, tchau, tchau.